Chega um momento na vida do teu equipamento, na vida útil do teu ativo, que não adianta mais fazer manutenção preventiva. E existem dois motivos para isso, que eu vou explicar no vídeo de hoje. Todo ativo tem um ciclo de vida, né? E esse ciclo de vida ele começa lá na oportunidade de negócio, que a gente está falando de uma planta industrial, né? Então, o ciclo de vida do ativo, como eu mostro aqui nesse slide, ele é dividido em 9 pontos. E o ponto que a gente está inserido quando está gerenciando a manutenção, gerenciando a operação, é entre o ponto 7 e 8, que é o ciclo de vida operacional do ativo. Mas antes do ciclo de vida operacional existe a identificação da oportunidade de mercado, projeto conceitual, projeto básico, projeto detalhado, né? Engenharia detalhada, fabricação e construção, montagem, né? Comissionamento e entrega. Nos entregaram um ativo, nos entregaram a planta industrial. Essa planta industrial está com muitos equipamentos. E esses equipamentos eles vão começar a trabalhar para gerar resultado para a empresa, para produzir alguma coisa, ou prestar algum tipo de serviço também, pode ser o caso. Só que ninguém projeta nada para durar a vida inteira. Assim gostaríamos que fosse. Existe uma entrega, uma agregação de valor da manutenção, né, que está bem escrita no livro. Vou ter que olhar, que é importante. Quero faltar com a palavra. Do Lorival Tavares, Excelência na Manutenção. Esse é o nome do livro. Lorival Tavares. E lá ele explica que se tu aumentar a vida útil do equipamento, tu está devolvendo muito dinheiro para a empresa. Mas em nenhum momento ninguém da manutenção pode pensar que o equipamento não tem vida útil. Eu posso aumentar, mas quer dizer que uma hora ela vai terminar. Quando? Não sei, mas ela vai terminar. E aí existe um conceito importante da gente entender, que é o conceito, deixa eu ver se eu consigo jogar aqui no cantinho, este mesmo, essa que nós queríamos, que é o conceito, eu estou com a caneta, o conceito de confiabilidade no tempo, que eu já falei em algum vídeo aqui, que no tempo, a confiança que eu tenho no ativo diminui. Então, quando o ativo é novo, tu tem uma confiança em torno de 100% que ele vai operar da maneira adequada, que ele vai cumprir suas funções da maneira adequada. Depois, essa confiança vem caindo. Só que o que acontece? Toda vez que tu faz uma manutenção preventiva, você deveria reestabelecer essa confiança ao nível de 100, né? Ou ao nível de 1, né? Você manja um pouco de estatística. Então, o equipamento começa a trabalhar, a confiabilidade dele vai caindo, e eu faço uma manutenção preventiva e restabeleço essa confiabilidade a 100. O que pode acontecer é tu ter uma perda e essa confiabilidade não ser restabelecida a 100, né? E ela ser restabelecida a 80%, né? Aqui mais ou menos. Mas talvez seja uma confiabilidade aceitável. O que a gente não pode perder de vista é que, com o passar do tempo, tu não vai conseguir restabelecer mais essa confiabilidade, ela vai vir a zero. E junto a isso, o custo da manutenção preventiva vai ficar mais alto. Por que o custo da manutenção preventiva vai ficar mais alto? Porque, quando você for fazer manutenção preventiva, você vai encontrar mais problema. 2, você vai ter que fazer manutenção preventiva com mais frequência. Então, aquilo que tu precisava de uma vez a cada um mês, tu vai ter que fazer uma vez a cada 15 dias. Isso significa que tu vai ter que parar mais o equipamento, né? Parar mais o equipamento, que vai ter que gastar mais material. Então, com o passar do tempo, a confiabilidade de qualquer coisa vai caindo. Então, eu vou perdendo garantia, né? Então, antes, quando o equipamento era novo, você tinha aquela garantia, aquela certeza
que ele ia operar sem parar, né, por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, quem sabe até mais. Eu tenho a garantia que se tu fizer as manutenções preventivas que estão ali no manual, que tu ia trabalhar aí 10 mil horas sem nenhum tipo de problema. Quando o equipamento ele vai ficando velho, isso já não é mais uma verdade. A coisa já não funciona mais assim. E aí, aqui nessa questão da gestão da manutenção, que é o período operacional do equipamento, que eu estou falando aqui para vocês, né, que eu começo a operar, e aqui dentro disso aqui eu tenho gestão de manutenção e gestão de operação, eu posso definir uma vida útil, né, o limite de vida técnico a gente chama, né, ou um período de vida útil, um tempo. Por exemplo, desse ativo aqui é 25 mil horas. Cada 25 mil horas eu tenho que trocar. Ah, Bruno, mas e a manutenção condicional? E as preventivas? Bom, é nesse momento aqui, ó, que eu vou fazer preventiva, que eu vou fazer manutenção condicional, é nesse momento. Mas eu não posso me enganar e achar que com manutenção condicional, um ativo no fim de vida útil, isso vai impedir que ele quebre. Na realidade, ele vai quebrar, ele vai falhar. Mesmo com condicional. Porque ele já está tão desgastado, né, que, claro, a manutenção condicional ela deveria, né, e a condicional, estou falando a manutenção de inspeção, preditiva, etc., que identifica a condição do ativo, ela deveria identificar que o ativo está perdendo algum tipo de performance, ou ele está tendo alterações, né, físicas ou químicas, né, dependendo do que for, ou ele está aquecendo, ele está vibrando mais, etc. Mas também tu não tem essa garantia. O que é importante entender? Você tem que ter uma estratégia de manutenção preventiva sistemática. Dependendo do ativo, você vai ter uma estratégia de manutenção preventiva condicional, mas isso não elimina o fato de que um ativo tem um limite de vida técnico. Que ele pode ir mais para longe e mais para perto, mas ele existe. Que ele pode ser 25 mil horas ou 30 mil horas, mas ele existe. E você precisa, para ter uma planta confiável, monitorar isso. Isso é indispensável. E aí é que entra o momento que fazer manutenção preventiva não adianta mais nada, nem condicional. Porque vai quebrar, vai falhar e tu não vai conseguir pegar. Eu vou dar um exemplo para vocês de algo que aconteceu. Olha aí. O que aconteceu há bons anos atrás. Bons anos atrás mesmo. E aí eu não estava nessa empresa e existem alguns tipos de equipamentos que eles são... O fabricante define ciclos. Então, quando você chegar a tantos milhões de ciclos, ou 25 anos, ou 30 anos, você tem que trocar o ativo ou fazer um revamp, né? Ou fazer um retrofit, se for o caso, dependendo da situação. Bom, o problema todo é que normalmente a gestão da manutenção não consegue fazer com que a gestão vire da empresa. E aí, cada gerente que muda perde seus dados. Então já não se sabia mais o tempo de ciclo daquele equipamento. Sabia-se que ele tinha para mais de 35 anos. Então estimava-se que ele já tinha perdido, já tinha chegado ao tempo de ciclo dele. Então ele já tinha feito os seus milhões de ciclos pensados. Isso aqui pensado para estruturas de grande porte, porque elas vão fadigando. E fica difícil de tu identificar dentro de uma estrutura de grande porte em que momento que ela vai romper e aonde ela vai romper, né? Isso aí está dentro da disciplina de integridade estrutural. Se vocês quiserem pesquisar, vocês podem pesquisar e estudar sobre o assunto. Grandes estruturas de grande porte, né, a gente gerencia dentro da disciplina de integridade estrutural. O que aconteceu? Rompeu. Simplesmente rompeu. Né? Mesmo o pessoal fazendo ultrassom, mesmo o pessoal fazendo
identificação de espessura de chapa. Não é, a área é muito grande, é impossível de fazer tudo, não tem. Chegou no tempo de ciclo, tu aumentou a chance daquilo ali falhar e vai falhar. Só tu não sabe quando. Então a gente não pode misturar gestão de equipamento pequenininho, né, coisinha simples assim, motorzinho, redutorzinho, com equipamentos de grande porte. Uma caldeira, uma turbina, né, um chip loader, um TCL, uma coisa mais robusta. Então a gente tem que entender com o que a gente está lidando. E nesse caso, você precisa implantar algo que a gente chama de monitoramento da vida útil de componentes ativos. Você precisa monitorar a vida útil dele, porque ele vai falhar. Não adianta nada, às vezes, tá lá uma condição que não é atípica, de tu lá medir a vibração do motor, medir a vibração medir a temperatura do motor, se tu tá fazendo um controle mecânico, né? E tá tudo lindo, maravilhoso, o motor tem 30 anos, ele vai falhar, cara, mesmo, tu não vai pegar, ele vai falhar. Por quê? Porque não é só esse componente que tem lá dentro. Tu não tem só componentes que produzem vibração e temperatura lá dentro. Tu tem outros componentes, né? Isolamento, etc. Claro que tu pode ir lá megar, ver se o motor está com baixa isolação. Existem outras maneiras de tu predizer a falha. Mas mesmo assim, existem coisas lá dentro que tu não vai conseguir pegar e vai falhar. E o que te importa, e aí é uma coisa importante de vocês entenderem, o que importa para você, que é gerente, que é coordenador, que é supervisor, não é a pureza da manutenção preditiva, não é a pureza da manutenção condicional, é simplesmente não ter falhas e ter alta disponibilidade. O que te importa é isso, o que tu está buscando é isso. É entregar uma alta disponibilidade. Não é a pureza, ó, isso aqui eu peguei com a manutenção preditiva e a manutenção preditiva está avaliando. Que é o quê, cara? O que importa é não falhar. E falha com manutenção preditiva mesmo, porque não é só simplesmente tu pegar a coisa. Por isso que às vezes as pessoas não se dão de conta disso. Quando tu tá dentro de um processo de manutenção e tu tem uma pequena parte, tu tá dentro de uma pequena parte dele, por exemplo, tu faz parte da inspeção, ou tu faz parte do CMA, ou tu faz parte da preditiva mesmo, que fica fazendo análise, etc. Tu tá num pedaço do negócio. É uma engrenagem. Mas tem uma caixa de engrenagem ali que tem que rodar para aquilo que tu identificou acontecer, porque senão não vai acontecer. Coisa que eu já falei milhares de vezes aqui nesse canal. Que não adianta só identificar o problema, se tu não tiver tempo de corrigir, não adianta nada. Então, não se prendam à pureza, né, teórica da manutenção. Né? Apesar de eu ser muito teórico, de eu passar muita teoria aqui, mas, cara, o negócio é máquina rodando, irmão. Não é que esse negócio aí de, não, o negócio é máquina rodando. Às vezes a gente está nas reuniões lá, não, mas o pessoal não libera os equipamentos e não sei o quê. Não, tudo bem, isso é um problema. Né? Mas a máquina está aí para rodar, não tem para dar manutenção. Ah, mas tem que dar manutenção para rodar. Verdade. Agora, a manutenção tem que criar estratégias para permitir que as máquinas funcionem. Não adianta ficar se queixando. Né? Claro que, obviamente, não é só isso, que o ambiente às vezes é ruim, né? Eu sei como é que é. Às vezes o pessoal é complicado. Mas a gente tem que tentar entender que, às vezes, tu vai ter que aumentar um pouquinho o custo para evitar esse desgaste. E eu vou falar disso num próximo vídeo. Então, tem um momento que a manutenção preventiva não pode salvar mais o equipamento. Nem a condicional, nem a sistemática. Nem o monitoramento preditivo, nem a troca de peça, que vai ficando mais caro, cada vez ficando mais caro, nem nada. Chega um momento ou tu reforma ou tu troca, não tem o que fazer. Legal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal, deixe seu comentário, compartilhe, por favor, dê uma força para o nosso canal. E até a próxima. Valeu, um abraço.